Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito.
Deus tem uma palavra para você aqui nesta noite. Louvado seja Deus. É Deus fazendo milagre, é Deus operando. Louvado seja Deus. A gente sempre pode ver esses milagres, sabe, irmãos? Porque Deus está sempre pronto para fazer milagre. O que nós precisamos é de pessoas disponíveis para poder buscar o milagre, acreditar no milagre. Às vezes a gente desperdiça a oportunidade, às vezes tem coisa que acontece com a gente, que a gente vai buscar uma solução humana, uma solução natural, e a gente impede, às vezes, né, de que as pessoas possam ver em nós um milagre, possa ver em nós uma obra de Deus. Não faça isso, não faça isso. Você prejudica você, e você prejudica toda a igreja, né? Porque olha que bênção, né? Olha que bênção aqui, né? A vida do César, um milagre, a vida do Pedro, um milagre, e a sua vida é um milagre. Amém, irmão? Então, não me impeça de ver milagre, me deixa ver milagre. Eu preciso, o milagre sustenta, sabia? O milagre sustenta, o milagre fortalece, encoraja. O milagre, ele transforma a nossa vida. Amém, irmão? Então, olha, João capítulo 14, versículo de número 26. E o versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Então vamos sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus, ele foi para o céu, foi uma experiência tremenda, irmãos. Nunca tinha acontecido isso, de nós termos a oportunidade de termos a presença de Deus junto de nós, conforme a experiência de Jesus Cristo, que se fez homem, que foi encarnado. A experiência mais próxima disso foi a de Adão, lá no Éden, que toda tarde ele recebia ali a presença de Deus, para poder falar com Deus, para poder conversar com Deus. Adão e Eva, eles tinham essa grande oportunidade. Mas, por causa do pecado, esse relacionamento foi rompido. Então, a Bíblia fala que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Nada. O apóstolo Paulo, depois lá na frente, ele vai até redigir um texto inspirado pelo Espírito Santo, que é maravilhoso. E ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. A tribulação não tem esse poder, as enfermidades não têm esse poder, as pessoas não têm esse poder, a angústia não tem esse poder. E aí o apóstolo Paulo, ele fala assim, né, que nem a morte tem esse poder, nem a morte tem esse poder, né? Mas o pecado, ele tem esse poder. Ele separou Adão e Eva de Deus. Mas, muito embora tenha havido ali uma separação, mas Deus nunca nos abandonou. Nós nunca ficamos abandonados.
os olhos do Senhor sempre esteve sobre as nossas vidas. E logo que isso aconteceu, Deus então, ele já faz ali uma aliança, né? Porque ele fala que da semente da mulher, ele já estava preparado de como que ele iria fazer com que isso fosse resolvido. Então ele fala que da semente da mulher nasceria, ele estava falando de Jesus. Então você vê que, né, Deus está falando de Jesus lá em Gênesis, no começo da Bíblia. Ele já está revelando o plano, né, da reviravolta, né, para que nós pudéssemos ter novamente acesso. E quando Deus então está preparando a vinda do Senhor Jesus, ele vai tentando avisar como que isso seria, porque isso é muito sobrenatural. Então, é muito complicado. Quando a gente olha hoje para a Bíblia, então a gente fala assim, puxa, eles não receberam Cristo. Puxa, Cristo veio para eles e eles não o receberam. Mas você vai entender, no meio dessa mensagem, você vai entender que eles passaram por um momento assim, muito complicado, uma experiência, né, muito grande, e por isso eles não conseguiram enxergar o Cristo. Eles enxergaram Jesus, mas eles não enxergaram o Cristo. Eles enxergaram, né, o homem, mas não enxergaram o Deus ali, né? Então veja que o Senhor, ele preparou através dos profetas, e ele disse, olha, que haveria de nascer um menino não seria dado, né? E desse menino que viria então a salvação. E ele fala também aos profetas, olha, e ele vai ser diferente, ele vai ser maravilhoso, ele vai ser conselheiro, ele vai ser um Deus forte, ele vai ser o príncipe da paz, com P maiúsculo. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele dá uma outra dica, ele fala assim, olha, eu vou falar mais uma coisa para vocês. Ele vai ser um Deus conosco. Aleluia. Deus conosco. Quando ele está falando Deus conosco, ele está falando de verdade, não era brincadeira de Deus. Era de verdade. Mas difícil de acreditar que Deus, Espírito, porque ele já era conhecido, Deus já tinha se revelado na história, e a gente já sabia que ele era Espírito, mas agora ele estava dizendo que ele ia estar conosco, ele ia andar conosco, ele ia comer conosco, ele ia falar conosco. É complicado isso, e isso foi uma grande dificuldade, mas como está escrito, aconteceu. Então, Jesus Cristo se fez homem e esteve entre nós. Amém, irmão? Mas ele tinha um plano a ser cumprido, para que toda a humanidade pudesse ser salva, porque nós não estamos sendo salvos por causa do autoritarismo de Deus. Deus, ele não é autoritário, ele tem autoridade, mas ele não é autoritário. Então veja que o plano da salvação, ele depende da escolha, que é o livre-arbítrio. Ele depende da nossa escolha. Então veja bem, nós estamos passando por esse processo de escolha, e cada um é livre para escolher Deus ou não, Jesus ou não. Então nós estamos vivendo esse tempo, mas para isso Jesus precisava cumprir ali o plano da salvação. O plano da salvação envolvia, né, o seu sacrifício, envolvia a sua morte, envolvia a sua ressurreição e envolvia a sua ascensão. Todas estas coisas, né? Então Jesus, ele foi fazendo isso passo a passo.
Então ele revelou o evangelho, porque o nosso evangelho, você sabe disso, tem muitos evangelhos por aí. Tem muitos evangelhos. O nosso evangelho é o evangelho segundo Jesus Cristo. Mas tem outros evangelhos por aí. Então veja que ele revelou o evangelho. Depois disso, então, ele se ofereceu. Ele também não foi obrigado. Ele se ofereceu em sacrifício. Não é isso? E ele passou por todo aquele processo. Só que quando ele estava passando por aquele processo, ele percebeu, porque ele havia nos conhecido como nós somos. Ele viu as nossas limitações, ele viu as nossas dificuldades. Então ele percebeu que quando ele fosse para o céu, nós iríamos ter dificuldade, nós iríamos ficar, segundo ele mesmo analisou, nós iríamos ficar não somente perdidos, mas nós iríamos ficar como órfãos. Então veja que Jesus, então, ele percebendo isso, o que ele faz? Ele fala assim: bom, eu vou falar com o Pai, eu vou rogar ao Pai, e eu vou pedir ao Pai para que Ele então envie o Espírito Santo, o Consolador, para que o Consolador possa permanecer com vocês. Então presta atenção nisso, ó. Jesus ele passa pelo sacrifício, ele é crucificado, ele entrega a sua vida, e ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita, mas ele vai resgatar o que está em cativeiro, né? Ele resgata e ele então ressuscita. E quando ele ressuscita, presta atenção nisso, ó, quando ele ressuscita, ele se manifesta, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ele se manifesta entre os homens. Ele podia ter ficado assim, ele podia ter ressuscitado e ele podia ter permanecido ressurreto. E a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que ele fica 40 dias ressurreto na companhia dos apóstolos e dos discípulos. Mas o plano, para ser completo, precisava que Jesus então não permanecesse. Precisava que Jesus então subisse, que ele fosse assunto ao céu. Então, ressuscitado ele já estava. Presta atenção nisso. Ele tinha o seu corpo ressurreto, mas ele precisava agora receber o corpo glorificado. Por isso que ele não pôde ficar, porque para ele ser glorificado, ele precisava subir, e ele precisava entrar no lugar santo. E o seu sangue que foi derramado, presta atenção nisso, isso está lá em Hebreus, o que eu estou falando para você agora. O sangue dele que foi derramado, o sangue dele é sangue precioso, amém, irmão? Diga, é sangue precioso. O sangue dele não era como o sangue dos cordeiros que foram imolados. O sangue dele não, o sangue dele era um sangue precioso. Então o sangue dele não poderia ficar derramado na terra, não poderia. E o sangue dele também não poderia ficar nas mãos do inimigo, não poderia. Então, quando o sumo sacerdote fazia um sacrifício, quando ele derramava o sangue do cordeiro, o que ele fazia? Ele pegava daquele sangue e ele levava para dentro do lugar santo, ali na arca, e ele depositava então o sangue do sacrifício na arca do cordeiro. Então o sangue do cordeiro era depositado ali na arca da aliança, na presença de Deus, Por isso que o sacrifício dos animais resolvia o problema dos pecados, porque ia até a presença de Deus. Agora, e o sangue de Jesus? O sangue de Jesus não poderia ser levado no mesmo lugar onde era levado o sangue dos cordeiros.
O sangue de Jesus, ele precisava ser levado até o santuário espiritual, né? E ele precisava ser depositado. Por isso que Jesus, ele é profeta, Por isso que Jesus, ele é sacerdote, e por isso que ele é sumo sacerdote, porque ele próprio pega o seu sangue, né, e é levado para o céu, aleluia. E quando ele foi assunto ao céu, então ele entra no lugar santíssimo, para poder então completar o sacrifício. E quando ele coloca no lugar santíssimo o seu sangue derramado, então toda a humanidade passa a receber a salvação. Amém, irmão? Então ele não poderia ficar, ele tinha que ir. Mas ele, vendo a nossa necessidade, então ele fala assim: mas eu vou enviar o Espírito Santo. E aqui ele está dizendo exatamente isso. No versículo 26, ele está explicando, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, olha lá, em meu nome. Então o Espírito Santo, ele foi enviado por causa do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus pediu para que o Espírito Santo fosse enviado. Ele fala assim: esse vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, irmãos, naquela época, Jesus estava vendo a necessidade da presença do Espírito Santo para que ele pudesse ensinar. É por isso que quando você, por exemplo, vai ler a Bíblia, e você às vezes não entende a Bíblia, porque você nunca vai entender a Bíblia pela sua capacidade de ler. Você nunca vai entender a Bíblia pela sua capacidade de conhecimento. Você só vai entender a Bíblia se o Espírito Santo te ensinar. Por isso que você, por exemplo, pode ouvir uma pregação, e essa pregação não dizer nada para você, porque as pregações, elas só vão falar com você se o Espírito Santo falar. Aleluia. Porque não somos nós que temos capacidade de poder alcançar. Muito pelo contrário, é o Espírito Santo que tem o poder de revelar. Quem está entendendo essa palavra? Então, olha, ele está dizendo aí, né? Ele está dizendo, o Espírito Santo vai ensinar vocês. E ele fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então nós dependemos do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele sabia o que a igreja ia passar. E ele disse: olha, o Espírito Santo, ele vai precisar fortalecer vocês. O Espírito Santo, ele vai precisar ajudar vocês, ensinar vocês. Então você veja, se a igreja lá no início, que passou por muitas perseguições, ela precisou do Espírito Santo, da mesma forma agora, irmão. Da mesma forma agora. Porque a igreja, ela vem passando desde a sua existência por um processo. Mas agora nós vamos passar por um processo diferente. Aquele processo lá atrás, você vai ver na Bíblia que ele é conhecido como perseguição, aflição, entendeu? Momentos difíceis. Foi assim com os apóstolos, eles foram perseguidos. A igreja, graças a Deus, aqui você nunca sofreu perseguição, mas tem irmãos em outros países que são perseguidos, até hoje. Então, até hoje, o que nós temos de experiência em função do Evangelho são as perseguições, as dificuldades, as humilhações. É o que nós conhecemos. Mas agora, irmão, daqui para frente, né? O que nós vamos experimentar? Nós vamos experimentar um outro tempo. Você precisa estar ouvindo a palavra de Deus na igreja, porque nós estamos passando de fase.
Nós estamos entrando agora numa fase que é a fase da preparação da igreja para o arrebatamento, irmão. Nós estamos entrando nessa fase. Então, qual é essa fase? Essa fase, ela chama de perseguição? Não, ela não chama de perseguição, não. Essa fase, ela chama de dores de parto. Dores de parto, entendeu? Dores de parto. Então, veja bem, nós precisamos estar preparados para passar por essa fase, para que a gente não corra o risco de ficar. Por quê? Porque os mortos vão ressuscitar. Os salvos vão ser o quê? E os demais vão ficar. Mas vão ficar para quê? Eles vão ficar para um tempo chamado grande tribulação. Um tempo chamado grande tribulação, perto dessa tribulação que você está vendo hoje. Por isso que a Bíblia destaca ele, fala assim, não vai ser um momento de tribulação, vai ser um momento de grande, fala grande, é assim, grande tribulação. Deus me livre você ficar, misericórdia. Alguém podia até falar, o sangue de Jesus tem poder. Você pode participar do culto, entendeu? Porque, meu Deus, veja que tudo isso que acontece hoje no mundo, acontece debaixo de uma supervisão da presença do Espírito Santo. Agora você imagina quando o Espírito Santo for tirado. Imagina, por exemplo, se você fala assim hoje, por exemplo, puxa, que violência, né? Imagina a hora que o Espírito Santo for tirado. Quando você fala assim, puxa, que insegurança, não. Imagina a hora que o Espírito Santo for tirado. Quando você fala assim, que falta de respeito, não. Imagina a hora que o Espírito Santo for tirado. Quando você fala assim, por exemplo, nossa, mas está impossível, esse mundo está um inferno. Imagina a hora que o Espírito Santo for tirado. Como que vai ficar isso? A palavra que João conseguiu assim, na hora, encontrar foi essa. Quando ele viu, porque João viu esses dias. Jesus mostrou para João, e quando ele viu esses dias, ele falou, puxa, isso é uma grande tribulação. Foram as palavras que João disse. Então veja, tudo isso é o cuidado de Deus para que nenhum de nós fique. Fala para quem está do seu lado, fala, Deus quer te salvar. Fala, Jesus quer te salvar. Mas existe um plano de salvação, mas existe um plano de perdição. Se de um lado o céu trabalha para que nós sejamos salvos, do outro lado o inimigo trabalha para que a gente se perca. Se de um lado o céu trabalha para que a gente vá de bem para melhor, do outro lado, o inimigo trabalha para que a gente vá de mal a pior. Mas para isso, então, presta atenção. O Senhor enviou o seu Espírito para que Ele possa, nos ensinar. É o que está escrito aí, para que Ele possa nos ensinar e para que Ele possa nos fazer lembrar. Mas presta atenção nisso que eu vou te falar. Lembra que eu disse que Deus enviou Jesus, e quando você olha isso, você fica indignado, e você fala assim, mas por que eles não reconheceram, com tantas profecias? A gente fica indignado, tem hora que a gente fica até meio nervoso, quando a gente está lendo a Bíblia. Mas então, agora presta atenção na gente. O Senhor Jesus enviou o Espírito, e Ele está onde? Conosco. Mas a gente não vê Ele. A gente não liga para Ele.
Da mesma forma como eles não viram Jesus. Da mesma forma como eles não ligaram para Jesus. O Espírito Santo da mesma maneira. Agora, quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa, igual Jesus. A única diferença é que Jesus, ele encarnou. Diga, encarnou. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele continua Espírito. Mas ele é uma pessoa. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos... Então, ele é uma pessoa. Agora, às vezes ele é ignorado. Às vezes ele não é reconhecido. E às vezes ele é tratado como criança. Ele é tratado como uma pessoa. Então, a gente precisa, sabe, entender isso. Que nós temos ao nosso lado algo precioso da parte de Deus, o Espírito Santo. E para que serve o Espírito Santo? Para você falar com Ele. Se Ele é uma pessoa, então nós podemos falar com Ele. Para você andar com Ele. Se Ele é uma pessoa, Ele vai andar com você. Ele é uma pessoa, mas é essa a dificuldade da gente tratar Ele como uma pessoa só porque a gente não vê. Então, a mesma dificuldade que os judeus lá tiveram, nós temos hoje também, e a gente precisa superar. Mas João viu ou não viu? Pedro não disse? Pedro falou assim, se és tu mesmo, me manda andar sobre as águas. Pedro ele se lançou aos desafios. Olha, se para você reconhecer a presença do Espírito Santo, você precisa de provas, então se lance aos desafios. Você diga ao Espírito Santo, se realmente o Senhor é uma pessoa e o Senhor está comigo, então me permita ter essa experiência. E aí você vai ter experiência. Tomé, ele falou assim, não, eu não acredito em vocês, não, de jeito nenhum, vocês estão falando aí, eu só acredito. E ele viu. Jesus não ficou irritado com ele e falou assim, esse camarada, ele é muito incrédulo, e eu não vou ficar mostrando nada para ele, não. Se ele quiser acreditar, ele acredita. Não, Jesus não disse isso para ele. Jesus não disse. Jesus chegou e falou, ei, Tomé, aí você quer ver? Então vem aqui e toca. Aí ele pulou para trás, ele falou, não precisa. Não precisa. Não precisa. Entendeu, irmão? Então, você precisa ter essa experiência com o Espírito Santo. Por quê? Porque talvez você viveu até agora sem ter assim esse relacionamento forte com Ele. Mas você vai precisar, irmão. Você vai precisar do Espírito Santo para você não ficar. Repete isso para quem está do seu lado, para ficar bem gravado. Para você não ficar. Olha o que diz a palavra no versículo 27. Olha só, isso aqui tem uma revelação enorme aqui, Uma revelação enorme para você aqui, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Está vendo aí? Não vou-la dou como a dá o mundo. Está vendo? Por que Jesus está dizendo isso? Presta atenção. Ele está dizendo isso por quê? Porque ele sabia que o nosso inimigo, a principal estratégia do inimigo seria qual? Tirar a nossa paz. Essa é a principal estratégia do inimigo na sua vida. Tirar a sua. E para isso então ele deixou, o Senhor Jesus nos enviou o seu Espírito. Aleluia. Então veja que você precisa redobrar sua atenção. Você precisa lá em casa, no trabalho, você precisa prestar atenção. O inimigo está querendo roubar sua paz com coisas bobas.
O inimigo às vezes quer roubar a sua paz, tirando no que você se apega. Ou às vezes colocando aonde o seu olho chega. Não é só tirando, às vezes é oferecendo. Às vezes você toma posse de uma coisa que você tanto deseja, que você tanto queria, mas que na verdade vai roubar a sua paz. E você não está prestando atenção nisso, que a grande estratégia do inimigo para afastar você de Deus é tirando a sua, porque tirando a sua paz, você vai correr atrás dela. E aonde normalmente as pessoas vão correr atrás da paz? No mundo. Elas vão correr atrás de dinheiro, elas vão correr atrás de pessoas, elas vão correr atrás de respostas, elas vão correr atrás de ilusões, elas vão correr. Por isso que Jesus disse, olha o que ele disse aí, ó. Eu deixo-vos a paz, vocês não percam a paz que o inimigo está querendo roubar de vocês. Eu deixo a minha paz vos dou, e eu não a dou como a dá o. Então o que ele está dizendo? Olha, vocês não percam tempo, não fiquem querendo trazer paz no coração de vocês, buscando as coisas do mundo, porque as coisas do mundo, as quais vocês acham que vão trazer paz, é ilusão, elas não vão trazer. Porque a única paz que vocês vão conseguir realmente ter, é essa que eu estou dando para vocês. Aleluia. Quem está entendendo a palavra? Então, veja bem, ó, eu sei que isso é loucura, mas quando você está precisando de recursos, se você correr atrás do dinheiro, você vai perder a paz. Mas pastor, eu estou precisando de recurso, mas você tem que usar a sua fé. A sua fé não tem que ser uma fé religiosa, a sua fé tem que ser uma fé inteligente. Pastor, mas então e o meu recurso? Jesus está dizendo, eu vos dou. Eu vos dou. Pastor, mas não é lá no mundo então? Não, às vezes o recurso está lá. Mas se você for lá sozinho, você vai perder a sua paz. Então você vem a Jesus, que Jesus pega o recurso e traz até você. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! É o segredo da fé. Todas as coisas nós encontramos em Cristo. Nós encontramos em Cristo. É Ele que vai trabalhar através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo, ele vai te ensinar. Então, por exemplo, essa paz que Jesus dá, nos seus momentos de necessidade, nos seus momentos de aflições, para que você não venha agir como uma pessoa normal, mas para que você venha agir como uma pessoa espiritual, você encontra na oração. Na oração, você pode estar passando a sua maior aflição, mas se você orar, o Espírito Santo vai colocar essa paz no seu coração. Você pode estar passando o que você estiver passando, você pode estar cansado, você pode estar esgotado, você fala assim, mas eu vou na igreja só para o pastor não ficar falando. Não é? E aí você vem na igreja, aí quando acaba o culto, como é que você está? Você está mais cansado? Quando você vem ao culto, mesmo cansado, mesmo sem paz no seu coração, quando termina o culto, como você está? Cheio da paz que Ele dá. Aleluia! A paz que o mundo não tem. Se você tivesse ido num churrasco, você não receberia. Se você tivesse ido a um lugar, você não. Mas quando você vem a Jesus, você recebe a paz que só Ele tem para dar. Aleluia! Aleluia por isso.
Então Jesus está dizendo: olha, você fique atento. O inimigo está querendo fazer você errar. O inimigo está querendo fazer você atropelar. E como que ele vai fazer isso, Jesus? Tirando a sua paz. Quem entendeu a palavra? Aí, olha, vira a página e você vai lá no capítulo 16. No capítulo 16, no versículo de número 13, ele fala assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, olha aí, ó, ele, o Espírito Santo, vos guiará a toda. Eu vou te ensinar, olha para mim, ó. Seja o que for que você precisa, seja o que for, diante da sua necessidade, você vem até Cristo, você vem a Jesus. Jesus enviou para você o Espírito. Então olha o que a palavra está dizendo, ó, seja o que for que você precisa, você vem a Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa te guiar, fazer você chegar até onde você precisa, sem perder a paz, sem ficar cansado, sem ficar sobrecarregado, sem ficar dando murro em ponta de faca, sem ficar criando contendas, confusões com pessoas, com departamentos, com autarquias, onde as coisas não andam, e você vai ficando irritado. Para com isso, o inimigo está querendo tirar a sua paz, para que você não seja arrebatado, para que você não experimente um momento principal de Deus na sua vida. Escuta Jesus falando: deixo-vos a paz. Eu estou precisando de paz. Você está precisando de quem? Toda vez que você fala assim: puxa, eu estou precisando de paz, você lembra disso: eu estou precisando de Jesus. Só Jesus é a verdadeira paz. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora presta atenção, ó. Mas, pastor, então, eu preciso ir até Jesus? Eu preciso ir até Jesus. Presta atenção nisso, irmã. Ó, que eu vou falar aqui agora. Preciso ir até Jesus, por quê? Presta atenção, olha o que está escrito no versículo 26. Porque Jesus vai colocar você nas mãos do Espírito Santo. E Ele, o Espírito Santo, vai te guiar a toda a verdade, a toda a solução. E por que tem que ser esse processo? Porque o Espírito Santo, ele não pode falar de si. Aleluia. O Espírito Santo não pode falar de si mesmo, mas ele dirá tudo. Ele dirá tudo o que ele tiver ouvido. E ele vai ouvir de quem? De Jesus. Quem entendeu a palavra? Você não pode ir direto a ele, porque ele não falará de si mesmo, mas ele te dirá tudo que você precisa, tudo que você quer, tudo que você necessita. Por que ele vai te dizer? Ele vai te dizer tudo o que você, o que ele tiver ouvido. E aí sim ele vos anunciará as coisas que vão te acontecer. Aí, ó, olha o versículo 14, ó. O Espírito Santo, ele não entra na frente, ele não se exalta. O Espírito Santo Jesus está dizendo isso, ó. O Espírito Santo me glorificará, porque há de receber o que é meu. Aleluia. E vou-lo há de anunciar. Então presta atenção, tudo que você precisa é de Jesus.
Tudo que você precisa é de Jesus. E o Espírito Santo sabe disso. Só que para te ajudar, você tem que falar com quem? Você tem que falar com Jesus. Para que Jesus, então, possa acionar o Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo não pode pegar o que não é dele. O Espírito Santo não pode pegar o que não é dele e entregar para você. Porque tudo é de... Tudo foi feito por quem? E tudo que foi feito é de quem? Então você fala com Jesus, e Jesus fala com o Espírito Santo. E Jesus fala assim: ensina ele o caminho, ensina ele o caminho. Aí o Espírito Santo te ensina o caminho, e o Espírito Santo, então, para glorificar Jesus, ele pega o que é de Jesus, que Jesus autorizou, e ele te entrega. Aleluia! Quem entendeu a palavra? Esse é o segredo do mistério, irmão. É por isso que você vai encontrar muitos irmãos batendo cabeça por aí, porque está cortando a fila. Brasileiro tem mania de cortar fila. Brasileiro tem mania de desrespeitar a ordem. Brasileiro tem mania de quebrar regra. Mas em Deus não dá para fazer isso. Em Deus você precisa observar a palavra. Ele vos guiará a toda a verdade. Amém, irmão? Então, olha, você tem ao seu lado o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode fazer essa obra tremenda na sua vida, fazendo com que você tenha paz. Agora, esse processo de paz é necessário. Entenda o que eu vou te falar. É necessário. Por exemplo, pastor, eu não tenho paz. Eu não tenho paz, pastor. Se você não entregar a sua vida a Jesus, você nunca vai ter paz. Essa paz que você não tem, não é falta de dinheiro. Essa paz que você não tem, não é falta de saúde. Essa paz que você não tem, não é perturbação de pessoas. Essa paz que a gente às vezes não tem, é porque a nossa alma está aflita. A nossa alma. Então veja bem, por mais que a gente então, vamos supor, fale com Deus, fale com Jesus, e Jesus vai então através do Espírito Santo nos levando a toda a verdade, às vezes ainda nós não temos paz. E por que nós não temos paz? Porque às vezes nós ainda não entregamos a nossa alma a Jesus. Nós não podemos viver de milagres, nós não podemos viver de conquistas, nós não podemos viver apenas daquilo que a gente quer e daquilo que a gente gosta. Por isso que a palavra fala, é necessário que a gente creia, e é necessário que a gente entregue aquilo que nem nosso é, só nos foi concedido. Então, para que a gente possa ter paz, é preciso que a gente entregue a nossa alma a Jesus. Quem entrega a alma a Jesus, a alma fica tranquila. Por quê? Porque, veja bem, a alma ela tem a sabedoria, ela tem o conhecimento de que ela que está correndo risco. Porque esse corpo não vai para as trevas, esse corpo não vai para a perdição. Quem vai para a perdição eterna é ela, é a alma. Então tem gente que fala assim, eu não estou nem aí, se Jesus estiver voltando, o arrebatamento, eu fico para o arrebatamento, eu fico para a grande tribulação. A pessoa, ela está falando isso na carne, mas a alma dela fica desesperada. Por quê? Porque a alma dela sabe o que é a grande tribulação. E ela sabe que depois da grande tribulação, vem a eternidade nas trevas. Então a alma, a pessoa, são as depressões, são as angústias. Por isso que nós precisamos entregar as nossas vidas
ao Senhor Jesus. Nós precisamos entregar nossa alma ao Senhor Jesus. Muito bem, pastor, eu já entreguei a minha alma ao Senhor Jesus, mas eu ainda não estou com essa paz aí, pastor. Por quê? Porque você precisa completar. A palavra de Deus fala que salvo não é somente aquele que entregou a alma, mas é aquele que entregou a alma e aquele que foi batizado. Quando a pessoa entrega a alma e quando ela é batizada, selou. A alma descansa. Diga assim, porque está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Então eu preciso crer e eu preciso andar nessa minha fé, eu preciso ser batizado e eu preciso estar com o Espírito Santo. Acabou, irmão. Acabou o seu problema. Acabou o seu adversário. Você derrotou o seu adversário. Porque diante disso, nem as enfermidades, nem as tribulações, nem as angústias, nem a morte poderá te separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmão? Amém? Então vamos ficar de pé, Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. O versículo 15, projeta aqui o versículo 15, fala assim: tudo quanto o Pai tem, Jesus está dizendo, ó, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha o que Jesus está dizendo, ó, tudo que existe nesse mundo é de Deus. E ele está dizendo assim, ó, e tudo que é de Deus é meu. É meu. E tudo que é meu, eu te dou através do Espírito Santo. O Espírito Santo te guia ao que você precisa. Só que aí ele fala uma coisa que é muito importante, ó, versículo 16, ó. Ele fala assim, ó, um pouco e não mais me vereis. E vocês estarão com o Espírito Santo. Não me vê. Ele não falou, eu não estarei mais com, muito pelo contrário. Ele disse, está escrito o seguinte: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos. Então, ó, um pouco e não mais me vereis. Então, veja bem, a gente não pode ver a Jesus e nem ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele foi enviado, ele está conosco. E esse é o tempo que nós estamos passando, a ausência de Jesus, mas na presença do Espírito Santo. Mas olha o que ele fala, ó, e ele falou, ó, mais um pouco e não me vereis, e como de fato isso aconteceu. Ele não está mais conosco, Jesus está no céu, sentado à direita do Pai. E ele enviou o Espírito. Agora, se a parte A do versículo, ela completou, a parte B vai completar também. Um pouco e não mais me. Outra vez um pouco e. Diga para quem está falando, Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Será que nós vamos ter força? Será? Será que a gente vai conseguir? Aleluia. Você precisa de paz. Você precisa de paz. Então,
aos pés do Senhor Jesus, e o Espírito Santo vai te levar a tudo que você precisa. Amém, irmão? Amém? Então, põe a mão assim no seu coração, olha. Põe a mão assim. Com a mão assim no seu coração, diga assim, fala: Jesus, eu preciso dessa paz que o Senhor nos falou nesta noite, que o mundo não tem para dar, e eu só posso encontrar na tua presença, através do Espírito Santo. Diga: eu preciso do teu Espírito Santo, para que eu possa alcançar todas as coisas que eu preciso. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Só os que querem essa paz, saia do seu lugar e vem aqui para frente, aqui, ó. Enquanto nós vamos louvando, enquanto nós vamos cantando. Só os que querem a paz. Só os que querem a paz.